Aleluia. Pode se assentar. Diga: Deus é bom. Deus é poderoso. O Senhor é maravilhoso. As pessoas estão aqui, é a sua primeira vez. Tem alguém aqui que é a sua primeira vez? Levante a sua mão bem altão assim, ó. Aí, se você passou desodorante, pode manter a sua mão bem alta. Quero contar, pode manter a sua mão estendida. Alguém vai chegar até você, eu acredito. Vai? Não vai? Vai chegar alguém. Agora mantenha a mão só estendida, eu quero fazer uma contagem bem rápido. 2 abaixou ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. 10 ou 11 pessoas. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desses visitantes. Sejam muito bem-vindos. Alguém quer deixar alguma coisa na sua mão? Se puder manter sua mão erguida, eu vou ficar muito feliz. Amém? Diga: Deus é poderoso e Ele pode fazer infinitamente mais do que eu posso pedir ou pensar. Olha para alguém e fala: Deus pode fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Quantos percebem o Senhor aqui nessa noite? E quantos estão preparados para mais do Senhor aqui nessa noite? Amém. Glória a Deus. Antes de entrar na mensagem, eu quero fazer um pedido a você. Você que já está aí há um tempo com a gente, você que já decidiu fazer parte dessa casa, da nossa casa, e ainda não faz parte, né, de uma célula. Eu quero convocar, suplicar, pedir, orientar, qualquer nome que você achar aí, eu quero fazer para que você faça parte disso, tá? Deus tem sido gracioso conosco e essa graça dele vem e tem feito com que muitas pessoas tenham se achegado. E quanto mais pessoas, menos a gente consegue estar tão perto como a gente gostaria. Então eu estou pedindo você, eu estou aqui pedindo você, para que você decida estar perto. Nos ajude, te ajudar. A gente quer estar perto. E como é que a gente consegue estar mais perto? É você estando nas células. Cada célula tem seus líderes. Esses líderes estão perto da gente. E quanto mais você se envolver, vamos ficar muito mais felizes, porque nós vamos crescer. Você vai crescer e com isso você vai alcançar mais pessoas. Então estar em célula é algo, as células pode chamar de pequeno grupo. Estar nesses ambientes é algo poderoso e é o que faz toda a diferença nessa casa. Quantos estão aqui e já faz parte de uma célula? Levanta a sua mão. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Muita gente participa. Mas você que ainda não faz parte, eu quero te convidar a fazer parte de uma célula. Neto, fica aqui em pé aqui, Neto. Você que não faz parte de uma célula, eu quero convidar você, eu quero pedir você, procure Neto. Pode ficar em pé, Neto? Neto não ficou de pé, mas Neto aqui na frente. Procura Neto, ele vai te orientar em qual célula você faz parte. Você pode ir numa célula, mas não me senti à vontade naquela. Vai em outra, mas procure estar numa célula. Obrigado, Clemente Teles. Vamos aplaudir Clemente Teles. Agora eu quero convidar alguém aqui que vai me ajudar a te incentivar. Essa pessoa, sempre quando eu converso com ela, uma coisa que ele sempre me fala, e até meio que indignado, é que ele fala: Júnior, eu não entendo como é que as pessoas não fazem parte de célula, porque célula é um negócio bom demais. E aí eu falei: eu vou te chamar para você falar com suas próprias palavras. Receba com muita alegria Wagner. Pode subir aqui, Wagner. Mas a alegria, essa foi pouca alegria. Bom, pessoal, eu faço parte hoje da célula de Léo, que fica lá no Monte Pascoal, e eu sempre falo com o Gildo, porque aqui tem tantas pessoas aqui no culto e tudo mais, e sempre são as mesmas pessoas que a gente tem visto ali na célula, assim como em outras células que a gente tem, né? Temos a célula lá aqui de sábado, de Valber, tem a das meninas também no sábado. Então, eu gostaria de fazer um convite para vocês, sabe? Eu acho que isso aqui tudo é um banquete que a gente tem para viver. Esse banquete que temos o culto, a gente temos a escola ministerial, a gente temos as células, a gente temos cursos, né, o monte. E cabe a vocês se dizerem o quanto de fome que vocês têm de Deus. Então, quanto mais vocês buscarem, mais fome vocês vão sentir por Ele.
Então, eu gostaria de fazer um convite sem compromisso com vocês. Acabou aqui o culto, acho que é 5, 10 minutos. Até mesmo eu acho que o pessoal do ministério, ou eu, ou qualquer outra pessoa, se vocês têm interesse, eu gostaria de pedir para vocês, saia da sua zona de conforto, vai ali no balcão, pergunta qual célula que você pode se encaixar. A célula, o ideal dela é realmente que seja grupos pequenos, mas desses grupos pequenos que atribuem as emersões de Deus na nossa vida. Então, é muito essencial que todos participem, até mesmo para o controle aqui da igreja, para que vocês possam estar buscando. Para você que é a primeira, segunda, terceira vez que está aqui hoje, talvez vocês ainda não se adaptaram na igreja, talvez não fizeram novas amizades, talvez seja um pouco tímido, tenha alguma dificuldade. A célula é um ambiente ideal, que todos vão acolher vocês com muito carinho, com muito amor. E a gente está sempre buscando a palavra de Deus. E pode ter certeza que lá ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós temos defeitos, todos nós temos qualidades. E o propósito ali que a gente tem buscado é a Deus. Cada vez mais essa imersão na nossa vida. Aleluia. Eu ia falar algo, esquecia, e Wagner falou, me lembrou, e eu vou repetir. Nós não somos perfeitos, queridos. Nós estamos aqui sendo aperfeiçoados. Na verdade, se você encontrar alguma igreja perfeita, ou algum ambiente perfeito, não entre, senão você vai estragar ele. Tá? Então, nós estamos sendo aperfeiçoados. Aqui é um lugar onde nós estamos crescendo, e por isso nós precisamos uns dos outros. Por isso que tudo que nós fazemos aqui é para que você cresça. E qual é o crescimento que a gente entende? É você estar cada vez mais parecido com Jesus. E quando você está perto de gente, pequenos grupos, participando das atividades da igreja, você se permite a crescer nisso. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para deixar uma luzinha, porque eu não estou chegando ninguém assim, aí vai parecer que eu estou pregando para ninguém. Me ajudem aí, que vocês estão assim, ó, a fumaça me esconde, tua presença é o meu prazer. Aleluia. Curva a sua cabeça mais uma vez, coloca a mão no seu coração. Pai, eu sei o quanto o Senhor nos ama. Eu sei a intenção do coração do Senhor, que é continuar nos abençoando, porque o Senhor nos fez bênçãos. Eu sei, nós sabemos o amor que o Senhor tem por cada um aqui nesta noite. E Pai, uma das nossas maiores alegrias é saber que o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece exatamente cada necessidade. O Senhor sabe exatamente o que cada um está pensando agora. O Senhor sabe exatamente a tristeza de cada um, mas também a alegria de cada um. O Senhor sabe exatamente a vitória de cada um, mas também a luta de cada um. O Senhor nos conhece nos mínimos detalhes. O Senhor nos conhece naquilo que nós ainda nem sabemos. E por isso que eu te peço, Pai, nessa hora, nessa noite, neste momento, nos envolva com a Tua glória. Porque eu sei, Pai, que é a Tua presença que faz toda a diferença. Eu sei que é a Tua presença que faz toda a diferença. Não é sobre como cantamos, não é sobre como nós pregamos. Nós só estamos aqui como um instrumento, nós só estamos aqui como servos, como filhos. E é claro que o Senhor conta conosco. Mas o que faz toda a diferença, Pai, é a Tua presença. É o Teu toque. É a Tua cura. E é o que nós te pedimos nessa hora. Vem com o Teu toque. Vem com a Tua cura. Vem com o Teu refrigério. Vem com a revelação. Aquilo que cada um tem pedido e suplicado. Eu te peço nessa noite, Pai. Fale de uma maneira específica a cada um aqui nessa noite. No nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Diga glória a Deus. Repita comigo, diga: Deus não muda. Deus não muda. Tiago capítulo 1, versos de 12 a 18, na NTLH, diz assim, Tiago 1, 12 a 18. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado,
Repetindo, Tiago 1, de 12 a 18. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Traz o outro aí, por favor. Porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Não vai dar para ser com esse microfone. Ora aí, gente, ora, interceda. Fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Vou voltar do início. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, presta atenção nisso aqui, não diga essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que nós recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Diga, Pai das luzes. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Mais uma vez, diga, Deus não muda. Deus não muda. Quando nós falamos Deus não muda, e seguindo o contexto desse texto que nós acabamos de ler, esse Deus não muda está falando da essência de Deus. Um Deus que não varia, não há sombra de variação. Quando nós falamos de sombra, nós estamos falando de luzes, a sombra. Em Deus não há sombra, ou seja, não tem variação nenhuma, sombra nenhuma, porque Deus, Ele é o Pai das luzes, Ele é o próprio Criador das luzes, Ele é a própria luz. Então, em Deus não há variação e Ele não muda. Por quê? Porque Ele é luz, e Ele sendo luz, em Deus não há trevas, em Deus não há pecado. Essa mudança que não existe em Deus, fala de um Deus íntegro, de um Deus que é justo, de um Deus que é correto, de um Deus que o fim dele, ou o resultado do que ele produz, sempre será vida. O fato de Deus não mudar, Deus não muda na sua essência,
isso não tem a ver com a opinião de Deus, ou não tem a ver com o desejo de Deus, porque falando do desejo, ou no sentido de uma decisão, ou de uma opinião, nós vimos em toda a Bíblia que Deus muda sim. Às vezes ele tem um projeto de algo, aí chega um amigo e fala: Deus, faça diferente. Deus faz diferente. Nós vemos a exemplo disso o próprio Moisés, um homem que a gente sabe que era amigo íntimo de Deus, e Deus tinha uma sentença, como por exemplo Sodoma e Gomorra: vou descer fogo, vou destruir aquela cidade. Aí chega Moisés e fala: mas Deus, mas e se tiver tantos justos, se tiver 40, se tiver 30? E à medida que Moisés conversava com Deus, Deus ia mudando. Então tá bom, eu deixo, eu vou livrar aquela cidade. Aí Moisés viu que não tinha tantos justos assim. Me ajuda, Abraão, os detalhes, quando Abraão passava para Deus, por isso que é bom ter crente na plateia, que aí ajuda você não errar na administração. Mas essa amizade dele com Deus fez com que Deus mudava a sua opinião. E aí Deus tinha uma sentença, o amigo chegava e conversava, e Deus: então tá bom, porque você está pedindo, eu vou fazer diferente. O que dizer do rei Ezequias, que já estava declarado, vai morrer tal dia, e aí ele faz uma oração, ele faz uma petição, e aí ele ganha o quê? Mais 15 anos de vida. Ele não aproveitou bem. Pode tirar o som, se for deixar mecânico, não põe não, pode tirar. Ele tinha uma sentença de morte, ia morrer naquele dia, e aí ele faz uma oração, Deus ouve a oração e dá mais 15 anos. Se você for ler o contexto, ele não aproveitou bem os seus 15 anos, mas ele ganhou mais 15 anos de vida. Então você percebe que uma coisa é Deus não mudar, a essência de Deus não muda, ou seja, em Deus não tem uma variação, uma hora ele é justo, outra hora ele não é justo. Isso não, Deus nunca vai mudar, Deus sempre vai ser justo. Uma hora Deus é amor, e uma hora Deus ama, e outra hora Deus não ama. Não, isso não tem variação. Deus não tem essa variação. Deus é amor, Deus é amor. Deus é justo, Deus é justo. Então se ele te chama de filho, uma hora, não é que Deus desiste de ser seu pai, não. Se ele falou, te chama de filho, e você aceitou-lo como pai, se você tem Jesus, você vai ser filho de Deus, e Deus vai ser o seu pai. Entende a diferença? Uma coisa é o Deus que pode mudar a opinião de acordo com a sua amizade. Claro, Deus nunca vai mudar algo, e esse algo for contrário à essência dele, ou que esse algo seja contrário à própria palavra dele. Mas Deus está disposto a tomar decisões diferentes pela amizade que Ele tem comigo, pela amizade que Ele tem com você. Então, alguns momentos, como esse que eu acabei de falar, o que dizer então, do dilúvio, o homem depravado daquela maneira, a humanidade, e aí Deus, vou ter que mudar isso aqui. E no texto você vai ver lá, e Deus se arrependeu de ter criado. O que arrependeu? Será que Deus fez um plano e agora ele viu que o plano não estava legal? Não, esse arrependeu ali é exatamente isso. Deus mudou a opinião, e aí ele: vou recomeçar, vou começar com um novo povo. Mas Deus sempre continuou sendo o mesmo. Está claro para você? O contexto aqui, queridos, em Deus não há variação. Ele é o Pai das luzes. Isso quer dizer que em Deus não há pecado. O pecado não se mistura com Deus. A escuridão não se mistura com Deus. Isso é tão profundo que, por isso que o texto aqui em Tiago diz assim, quando você for tentado, não pense que é Deus te tentando. Às vezes a gente pensa que é Deus, né? Mas não, Deus não tenta ninguém, porque primeiro, Ele nem pode ser tentado, e a Deus ninguém, e Ele mesmo não tenta ninguém. E aí o próprio texto que eu acabei de ler, depois você pode ler isso umas 10 vezes, para você entender que as tentações que vêm sobre nós, é produzida em nós mesmos.
Nós culpamos muito o diabo por isso, mas na verdade o diabo só aproveita um mau desejo nosso. Para ficar claro, deixa eu ler de novo. Quando alguém for tentado, não diga: esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. O que acontece? Esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. A tentação, queridos, que nós sofremos, ela vem por conta do nosso próprio mau desejo. Da onde veio esse mau desejo, Gildo? Quando o pecado entrou no mundo. Quando o pecado entra no mundo por conta da desobediência de Adão, nós agora estamos sujeitos a errar, a ter maus desejos, a nos corromper. E Deus não se mistura com isso. Então toda tentação, que às vezes a gente quer culpar Deus, ou às vezes quer culpar o diabo, na verdade vem por conta do nosso próprio mau desejo. Só que o desejo, como eu acabei de ler, é apenas o começo. Quando começa o desejo, ele é o nascimento do pecado. Enquanto você está sendo tentado, a tentação não é pecado. Ser tentado não é pecado. O pecado nasce quando você deseja. Quando Adão estava sendo tentado, Adão e Eva sendo tentados a comer do fruto proibido, enquanto eles estavam sendo tentados, eles não estavam em pecado, mas quando eles desejaram, aí já entraram em pecado, aí nasceu o pecado. Só que o pecado, quando nasce em você, ou o mau desejo nasce, depois da tentação, se você permite desejar, ele começa a crescer, porque ninguém acorda e fala assim: hoje eu vou pecar. Não é assim que acontece. Você que já tem consciência de quem é Jesus na sua vida, você não tem mais, você não quer mais pecar. Só que existe esse desejo em você, ou melhor, você está sendo tentado pelos seus próprios maus desejos, e quando você esquece de Deus, que não tem variação, e permite que esse mau desejo entre, aí começa a nascer. Aí o texto diz o quê? Quando o pecado está maduro, aí você acaba o quê? Praticando o pecado. E aí é onde eu quero frisar aqui nessa noite. Se você não entender que você pode contar com um Deus que não muda, se você não entender que você pode contar com um Deus que é o Pai das luzes, nele não há trevas. Em Deus, querido, você tem a luz, em Deus você tem tudo claro, em Deus você tem a solução, em Deus você tem a direção, e por isso você pode vencer a tentação. Você não precisa entrar e ser refém dos seus próprios maus desejos. Você pode vencer a tentação. A respeito da tentação e do mau desejo que o diabo vai usar contra você, a própria palavra diz: resista o diabo, resista e ele vai fugir de vós. Resista e ele foge de você. Tem um outro texto que deixa claro que nenhuma tentação venha que a gente não seja capaz de vencê-la, ou de suportá-la, ou de mandá-la embora. Mas para isso você tem que lembrar que Deus não muda. Você muda, nós mudamos, mas Deus não muda. Um dia você se sente muito espiritual, sim ou não? Ou é só comigo? Um dia você pode vir Satanás, outro dia você está correndo do menor demônio, sim ou não? Então nós mudamos, nós variamos. Por quê, queridos? Ainda estamos aqui nesse mundo, Jesus não voltou ainda, não fomos transformados. Quando Jesus vier vai ser tudo diferente, mas deixa eu te dizer uma coisa: você pode todos os dias crescer em Jesus. Na verdade, essa é a nossa glória, prosseguir em conhecer a Deus. Você pode todo dia estar cada vez mais parecido com Jesus, lembrando que você pode contar com um Deus que não tem variação.
Imagina você daqui 10 anos. Daqui 10 anos você vai estar bem diferente de hoje. Você vai passar por tanta coisa nos próximos 10 anos, que talvez daqui 10 anos você nem se reconheça mais. Ou vai até rir de quem você é hoje. Pode rir agora. Rir de quem você é. Lembra você então de 10 anos atrás? Não é engraçado pensar algumas coisas que você fazia? Sim ou não? Fala a verdade. Coisas que você levava muito a sério. Coisas que você dava a sua vida. E você olha hoje no espelho e fala: como eu era um idiota. O pior é se você está olhando no espelho e continua dizendo: eu ainda estou um idiota. Não faça isso com você mesmo. Eu fui muito longe, né? Pensa só 5 anos atrás. Tinha coisas que você matava alguém, mas você mantinha. Não, é assim, é assim, é assim. Ou então, vou mais profundo aqui para mexer com as suas emoções. Aquilo que você falou, aquilo que você ficava falando para todo mundo assim: fulano, como é que ela tem coragem de fazer isso? Aí hoje você fez a mesma coisa que ela fez. E não vou nem entrar em coisas erradas aqui. Aí agora você começa o quê? Ter mais compaixão dessa pessoa, sim ou não? Você mudou. Seu mapa mental, o seu status quo muda constantemente. A maneira que você vê a realidade muda constantemente. Quer ver, quantos estão aqui e que um dia falou: eu nunca vou entrar numa igreja evangélica? Levanta sua mão, sem vergonha. Olha, pode baixar rapidinho para vocês não passarem vergonha. Um dia você falou: nunca, negócio de crente. Aí, meu irmão, Jesus entrou na sua vida. Aí você não está nem aí mais com quem fala de você. Mas você mudou. Muita gente levantou a mão, viu? Só porque a galera sabe. Você mudou. Nós variamos, porque nós ainda não sabemos. A Bíblia deixa claro que nós não sabemos ainda. Nós só vamos saber de verdade quem somos, assim, de uma maneira completa, só quando Jesus vir. Você nem sabe direito quem você é. Mas deixa eu te dizer, Deus sabe quem Ele é. E Deus sabe quem você é, de verdade. Então, amados, a mensagem é essa, simples e profunda: Deus não muda. E como é bom ter um pai que não muda. Sabe, você um dia está tristão por coisa pequena, no outro dia você está rindo daquilo que você estava triste demais. Num dia você está numa luta, aparece uma coisa na sua vida que você: como é que veio acontecer isso comigo? E aí você pensa em desistir, e você pensa que é o fim. Aí uma semana depois você já está se sentindo: uau, já venci aquilo. Você já está se sentindo, né? Aí daqui a pouco vem algo mais forte ainda. Não estou contando a história de alguém, não. Nunca mais vou falar com ciclano e fulano. Aí daqui a pouco você está lá chorando, pedindo perdão, porque aquela pessoa que estava te aconselhando, só que você achava que ela estava falando besteira, e agora você descobre que o que ela estava falando é o que você precisava ouvir. Nós variamos, queridos. Nós somos essa variação. Uma hora muita luz, outra hora parece que as trevas estão carregando a gente. Mas Deus não muda. Em Deus não há variação nenhuma. Por isso que você pode contar com Ele. Em Deus não tem pecado. O que nos mancha? E amanhã, na mensagem de amanhã, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa ideia do pecado. Mas a mensagem de hoje é outra. O pecado aqui corrompe tudo isso. O pecado é o que ainda nos faz variar. É variar de variação mesmo. Variado. Sim ou não? Ou é só comigo? Será que é só eu? Daqui a pouco é só eu vou pedir perdão e alguém vem aqui pregar. Quantas coisas que a gente se sente, né? O tal, e daqui a pouco você descobre que você não sabia era nada. Porque nós somos esses variados. Esses variados. Que uma hora se sente forte demais, uma outra hora qualquer coisa te abala. Mas aí você tem a quem recorrer. Quem? Fala: meu papai. Fala: o meu pai não muda. Em Deus, queridos, não há variação. Sabe o que você está vindo aqui? Sabe o que você decidiu e está cada vez mais com sede de Deus? Sabe porque amanhã vai ter uma festa das águas aqui maravilhosa? Porque nós estamos amando
conhecer e vamos continuar conhecendo Deus que não muda. Você já percebeu, né? Não tem a ver com pregação, não tem a ver com a música bonita, tudo isso é claro, é de Deus, é para Deus, mas você já entendeu que se tudo isso aqui não te conecta com Deus que não muda, nada faz sentido, senão você nem estava aqui mais. Algo está mexendo com você, algo está fazendo você buscar mais a Deus, algo tem feito com que você se conheça mais e mais, sim ou não? Não é bom quando você se conhece? Quando você descobre que você precisa muito de Deus, porque mais uma vez você mesmo se decepcionou, ou alguém te decepcionou, e aí mais uma vez você descobre, Deus não me decepciona, porque Ele continua inteiro, Deus continua santo, Deus continua me amando, Deus continua provendo, Deus continua cuidando de mim. E aí, olha que parte interessante. Não se engane, meus queridos irmãos, tudo de bom, diga tudo. Sabia que tudo no grego significa tudo? Sabia, né? Tudo de bom que recebemos, e tudo, diga tudo, o que é perfeito, vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Na outra versão diz Pai das luzes. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. O Deus que não muda, Ele nos colocou numa posição de primeiros, as primícias, é como se fosse a obra-prima de tudo que Ele criou. Mas o detalhe que eu quero enfatizar aqui é, tudo que é bom, tudo que é perfeito, e o autor do texto diz, ele enfatiza, não se enganem, não se enganem, tudo que é bom, e tudo que é perfeito, vem do céu, vem de Deus. Por isso que eu sempre brinco, mas na verdade é uma brincadeira de verdade. Se Deus colocou algo, e você está sentindo, se você quer fazer algo bom para alguém, se você está se tornando cada vez mais generoso, deixa eu te dizer, não tem nada a ver com você, é Deus em você. Se você está cada vez mais preocupando com pessoas, querendo ser útil na vida das pessoas, falar de Jesus para as pessoas, deixa eu te falar, isso é bom, isso é perfeito, e porque é bom e é perfeito, vem dos céus, vem de Deus. Não se engane, nós nos enganamos. Tanto é que o pecado que praticamos, ele nasce nos nossos próprios maus desejos. A gente cita Adão e Eva para não ficar muito feio para nós, mas o princípio de lá é o mesmo de agora, tá? É a mesma coisinha. Não foi Satanás que foi lá, o diabo pegou a fruta e botou na boca, não. Foi eles, livre e espontânea vontade, foi lá. Ah, mas enganou, mas eles decidiram. É do mesmo jeitinho, então isso nasceu no coração deles. Eles tinham contato com Deus, intimidade com Deus, encontrava com Deus todos os dias. E é assim hoje, nós temos acesso a esse Deus perfeito, nós temos acesso a esse Deus que não muda. É eu e você que todos os dias decide vencer o mal, vencer a tentação. Então, quando você começa a entender que em mim há sombra de variação, em mim tem maus desejos, e é esse maus desejos que vai, se eu alimentar o mau desejo, a tentação me vence. E quando a tentação me vence, logo o pecado nasce. E quando o pecado nasce, ele cresce, 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 cresce. E daqui a pouco você acaba praticando o pecado. Quando nasce, você já pecou, porque o desejo entrou. Quando você pratica o pecado, só aumenta as consequências, mas o pecado já aconteceu quando você desejou. Mas meus queridos, vou usar a mesma expressão do livro de Tiago, meus queridos, você tem um Deus perfeito. As pessoas podem frustrar você, os líderes podem frustrar você,
Deus nunca vai frustrar você. Sabe por quê? Deus não muda. Você pode ter raiva de Deus, você pode xingar Deus, você pode achar que Deus não ama você, só que Deus não varia. Deus não muda de posição. A posição que Ele escolheu foi amar você, e Ele vai continuar nessa posição até você entender. Se você não entender, quem vai perder não é Deus, quem vai perder é você. É nós que vamos perder. Então a mensagem dessa noite é para que você se conscientize de que Deus não muda. E o primeiro versículo, olha o que diz o primeiro versículo que eu li. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Quando estiver em aflições, não perca a sua fé. Continue fiel. Fiel em que, Gildo? Fiel na palavra que diz que Deus não muda. Eu sei que quando tudo está ótimo, ai, Deus não muda mesmo. Mas quando o negócio está feio, a primeira coisa que vem no seu coração é: Deus mudou. Deus não me ama mais. Deus não preocupa mais comigo. Só que isso é uma mentira. Deus é amor. E Ele não varia disso. A essência dele é amor. Então, se Ele é amor, Ele te ama. Você pode não estar entendendo o amor de Deus. Você pode até decidir não receber o amor de Deus. Mas o que você pensa ou o que você acredita não vai mudar Deus. O que você faz, o que nós fazemos não tem a capacidade de mudar Deus. Até porque Deus não muda. Se está legal para você, se está ruim para você, isso não vai mudar Deus. Por isso que nada pode fazer com que eu e você, nada pode tirar de nós a nossa fidelidade a Deus, ou a nossa fé em Deus. Feliz é aqueles que em meio a aflições permanece fiel. Feliz é aqueles que em meio a aflições permanece fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. E a palavra vida aqui, nós podemos pensar no sentido futuro, de vida eterna, mas nós também podemos colocar hoje, agora, no tempo presente. Sabe por quê? Nada tem o poder de tirar a vida daqueles que estão em Deus. Nem a morte tem o poder de tirar a vida daqueles que estão em Deus. Se coloque de pé. Feche seus olhos. Pense nessa frase agora. Nada pode, nada tem o poder de tirar a vida daqueles que estão em Deus. Esse é o prêmio daqueles que se mantêm fiel, mesmo em aflições, mesmo quando tudo está confuso, mesmo quando parece que Deus não ama, mesmo quando parece que Deus mudou. Permaneça fiel. Permaneça fiel na palavra que diz que Deus não muda. Ah, Gildo, então o que é que eu vou fazer? Se você está sentindo que não é amado por Deus, o problema não está em Deus, é a sua percepção, é a sua mentalidade. E aí que de novo entra Romanos 12:2. Se a sua mentalidade não é transformada, você vai começar a acreditar em mentiras que não existem. E quando você começa a acreditar em mentiras,
quando você começa a acreditar que não tem solução para a sua situação, quando você começa a acreditar que não tem saída para a sua situação, logo você é uma presa fácil para as tentações. Quais tentações, Gildo? As tentações dos nossos próprios maus desejos. Lembra quando chegaram para Jesus? Os discípulos chegam e dizem: bom mestre. Aí Jesus já olha para ele e fala: por que você me chama bom? Nem Jesus permitiu ser chamado de bom naquele momento. Ele, como homem, diz: por que você me chama bom? Não, bom é Deus. Aquela resposta, Jesus estava querendo dizer, não dele, porque ele sabia quem ele era. Jesus estava falando para o próprio discípulo, para quem perguntou: ei, não me chame bom, porque você também não é bom, mas o meu Pai é bom. E você pode ser bom, porque o meu Pai é bom. Se você está no meu Pai, aí tem bondade em você, porque o que é bom e perfeito vem de Deus. Queridos, você pode amar, sabe por quê? Porque Deus é amor. Nós cantamos uma canção: podemos ver a Deus no homem, não é isso? Tem uma frase, acho que podemos cantar ela agora. O que é isso? Quando você está em Deus, fiel a Deus, o que começa a sair de você? Deus. Coisas boas e perfeitas saem de você, não porque tem a ver com você, mas tem a ver com o que Deus fez e faz de você. O Deus que não muda decidiu habitar onde? Em nós. E tudo que é bom e perfeito que há em você, não se engane, não tem a ver com seus próprios desejos, não tem a ver com os desejos humanos e mundanos. O que há de bom e perfeito em você vem do céu, vem de Deus. Deus não muda. Estenda suas mãos à sua frente. Deus, eu sei que o Senhor tem o poder de traduzir, de transmitir essa mensagem de uma maneira perfeita aos corações. Por mais que eu tente, Senhor, é bem provável que as minhas palavras humanas não vão alcançar os corações, mas o Teu poder em nós, o Teu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, tem a capacidade de envolver cada coração nessa hora. Diga, repita comigo, diga: Senhor Jesus. Diga: Deus Pai, eu te peço, me livra de todo o mal. Diga: Senhor, me livra dos meus maus desejos. Diga: Senhor, eu quero vencer todas as tentações. Diga: eu vou resistir ao diabo e ele vai fugir. Diga: as tentações não têm poder sobre mim, os maus desejos não me dominam. Diga: Senhor, eu morro mais uma vez e vivo para Ti. Mais uma vez eu me coloco à disposição do sangue de Jesus, que me limpa, que me purifica, que me coloca no centro da Tua vontade. Diga: Pai das luzes. Diga: Papai, eu sei que em Ti não há sombra de variação. Diga: eu sei que o Senhor não muda. Diga: Pai, eu sei, em Ti não há pecado, em Ti não há escuridão. Diga: Pai, eu sei, tudo que é bom, tudo que é perfeito vem de Ti. E nesta hora, diga: nesta hora, como filho amado, eu decido ser sal e luz, sal e luz, porque eu sou filho do Pai das luzes.
Eu sou filho de um Deus que não muda, de um Deus que é real, de um Deus que é justo, de um Deus que é amor. Diga: Jesus, eu te amo. Diga: Espírito Santo, me encha